como é alegre estar aqui mais uma vez, nesse território virtual, para que a gente possa conversar e estudar mais sobre a palavra de Deus. A EBAC tem estudado sobre as parábolas de Jesus. Não sei se você tem acompanhado desde então os estudos que já têm sido feitos. Se você já tem nos acompanhado, eu quero te agradecer imensamente. Eu desejo, de fato, que você até aqui tenha sido ricamente abençoado. Porém, se você chegou aqui agora, nesse exato momento, essa é a sua primeira aula, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, que você acompanhe as aulas que já foram feitas, as conversas que já foram feitas também. Não só nos acompanhe através da EBAC, mas acompanhe a caminhada da nossa igreja e tudo aquilo que nós temos feito, principalmente nesse período de pandemia. Graças ao Senhor, a nossa igreja está viva, mesmo com as portas fechadas. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. Nós não vamos ler agora, porque para entender o porquê que Jesus contou essa parábola, nós vamos precisar voltar um pouquinho antes, no capítulo anterior. Por que Jesus contou essa parábola? Lá em Mateus 24, Mateus capítulo 24, contexto anterior ao capítulo 25, nos mostra um cenário em questão Jesus e os seus discípulos contemplando as construções do templo. Então, em determinado momento, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não restará pedra sobre pedra, tudo será derribado. Então, é como se Jesus lançasse aí uma pulguinha atrás da orelha dos discípulos. Nós percebemos quando nós lemos os evangelhos, o quanto Jesus ele lança algumas sementes, lança algumas iscas, a fim de que os discípulos, a multidão, possa pescar, possa morder essa isca, a fim de que ele possa discorrer sobre o que ele quer passar, sobre a mensagem que ele quer passar. E daí, então, os discípulos, ainda em Mateus 24, questionam Jesus, Bingo! Eles morderam a isca. Jesus diz que não restará pedra sobre pedra, e aí, nos versículos seguintes, os discípulos questionam Jesus a respeito de quando essas coisas acontecerão. E aí, então, mediante ao questionamento de Jesus, mediante ao questionamento dos discípulos, Jesus discorre uma mensagem escatológica. É bacana a gente pensar, e eu coloquei para a gente lembrar que escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos a partir da perspectiva bíblica, tá? Lembre-se disso. Então, ainda no capítulo 24, Jesus aborda os falsos profetas, está lá no versículo 11. Ele também fala sobre o amor que se esfriaria, está lá no versículo 12. Fala sobre a grande tribulação, no versículo 21. Fala sobre a vinda do Filho do Homem, lá no versículo 27. E aí ele fala sobre a separação, lá no finalzinho do capítulo 24, ele fala sobre a separação entre os bons e os maus. Está lá a partir do versículo 45. Daí então Jesus termina o capítulo 24 e começa o capítulo 25, falando a respeito dos bons e dos maus. Ele ainda continua discorrendo a respeito dos bons e dos maus, da separação entre os bons e os maus. E daí, então, a gente entra em Mateus 25, dos versículos 1 a 13. Nós vamos fazer essa leitura. Diz assim, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias.
O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, nessa parábola, Jesus descreve, os costumes de um tradicional casamento judaico daquela época. Então, era de formalidade que o noivo fosse tarde da noite à casa da noiva para um banquete nupcial. Na casa da noiva, a noiva era preparada por suas damas de honra. Nos nossos costumes ocidentais, essas damas de honra seriam madrinhas. Essas damas, que por costume deveriam ser virgens, ao receberem o anúncio de que a chegada do noivo se aproximava, saíam com suas lâmpadas acesas a fim de iluminar o caminho do noivo até a entrada da celebração. Queria aqui deixar algo muito pessoal. Eu já li esse capítulo várias vezes e dessa vez, ao ler e ao estudar, eu fiquei visualizando e imaginando esse ritual, esse cerimonial, essa celebração do banquete de núpcias. E o meu coração de mulher romântica ficou extremamente vislumbrado. Fiquei pensando e imaginando que bonita era essa celebração, que especial, tanto para a noiva quanto para o noivo e também para as virgens, para as damas de honra. Como era especial essa celebração, como era bonita essa celebração. Bem, só para a gente entender um pouquinho do contexto e o porquê que Jesus exemplificou nessa parábola essa questão do casamento. Separei aqui para a gente os elementos importantes nessa parábola. Eu gostaria de dizer, talvez, que eles fossem aí os protagonistas desse cenário, os protagonistas dessa história. Então, nós temos aí 3 elementos importantes: o noivo, as virgens e o azeite. Bem, o noivo, ele está representado, ele está representando Jesus, que vai ao encontro da sua noiva. E aí eu queria pontuar uma coisinha que é muito importante para a gente poder entender e não ficar, talvez, com a cabeça um pouco embaraçada. Todas as vezes, ou a maioria das vezes, que a Bíblia se refere à noiva, ela está, sim, se referindo à igreja de Jesus Cristo. Porém, nesta parábola em específico, a noiva não está sendo representada aqui, não está representando a igreja. Quem está aí representando a igreja, os crentes, são as virgens. As virgens estão representando a igreja, os crentes, os membros da igreja. E então, pensando nessa questão, é correto a gente afirmar que na visão histórica, pensando agora na história, a virgindade, ela estava sempre relacionada, ou ela está ainda relacionada, ainda nos nossos tempos, com o sagrado, com a religiosidade. Ela está lá equiparada com esses assuntos. E aí, de novo, para a gente lembrar, o que é religiosidade? Religiosidade refere-se a inúmeros aspectos da atividade cristã. Práticas, rituais, reverenciais, a aceitação de doutrinas e por aí vai. E então, pensando e partindo desse desse prisma de que a virgindade ela está relacionada à religiosidade, queria pontuar algumas coisas aqui. Todas as virgens eram virgens. Todas tinham lâmpadas.
e todas, em determinado momento, adormecem. Então, se a gente para pensar nesses 3 aspectos, né, nós não conseguimos superficialmente olhar diferença entre elas, perceber diferença entre elas, o que nos leva a pensar aparentemente que elas não divergem, que elas não têm diferença, que elas são iguais, que elas são parecidas, né? E aí a gente tira daí o primeiro ensinamento dessa parábola. Superficialmente, é difícil separar crentes de fachada de crentes genuínos. Ou então, se você quiser uma linguagem um pouco melhor, crentes de nome, crentes nominais de crentes verdadeiros. Eles frequentam os mesmos cultos, e aí, parafraseando na pandemia, eles assistem os mesmos cultos online, eles se inscrevem nos mesmos canais cristãos, oram de forma poderosa e fervorosa, ouvem a palavra de Deus. É certo afirmar que alguns desses crentes até se sobressaem, pregam, ministram, curam, operam milagres, prodígios. Eles podem enganar a si próprios. Há outros também que talvez se espelhem neles. Mas diante de Jesus, diante do noivo, eles são descobertos. A religiosidade tem sua importância. Nós não estamos aqui amassando a religiosidade e jogando-a no lixo. A religiosidade, ela tem a sua importância, né? Os afazeres, as atividades, aquilo que a gente exerce no meio cristão, tem a sua importância. Mas isso não é suficiente e isso não garante a nossa salvação em Cristo Jesus, diz as Escrituras. E aí, Mateus 7, de 21 a 23, ele vai reforçar esse nosso entendimento e esse nosso pensamento. Diz assim: nem todo aquele, Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Diante de Deus serão separados os loucos dos sensatos. Diante de Deus, diante de Jesus, o noivo, serão separados os maus dos bons, os prudentes dos imprudentes. Bem, mas se por um lado é difícil a gente diferenciar os bons dos maus, por outro lado, há um momento em que Jesus deixa isso escancarado nessa parábola. As lâmpadas começam a se apagar e o azeite precisa entrar em ação. O azeite, ele agia como um combustível para manter as lâmpadas acesas. A gente vai encontrar essa referência aí lá em Mateus 25, de 6 a 8, acompanhando aí o texto que nós estamos estudando. Então, ele agia como combustível para manter as lâmpadas acesas. Muitos comentaristas, eles divergem na relação da representatividade desse azeite. Bom, entre as especulações estão que esse azeite representa a graça de Deus, o amor de Deus, a fé genuína e o Espírito Santo. Bom, em nosso estudo aqui, que também está baseado nos comentários de Kistemaker, eu acho que é isso, no livro As Parábolas de Jesus, partiremos da ótica de que o azeite é o Espírito Santo de Deus que gera em nós a fé genuína em Cristo Jesus. O que separa a insensatez da prudência e cristãos de fachada, de cristãos genuínos, é a atitude de nos enchermos do Espírito e então estarmos cheios e nos dará embasamento para a prática de boas obras. Efésios 5:17 a 20, 5 de 17 a 20, vai também nos reforçar essa questão, esse entendimento e esse posicionamento.
diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente pode entender daí? Primeiro, nós precisamos nos encher do Espírito. Olha o que o versículo diz. Portanto, enchei-vos do Espírito. E aí depois ele fala, falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Ou seja, o fato de enchermos do Espírito, nos enchermos do Espírito, vai também nos dar embasamento para que nós pratiquemos boas obras. Então, o encher do Espírito, o buscar o Espírito Santo de Deus, vai nos fazer cama, vai nos dar embasamento para que nós pratiquemos as boas obras. Bom, duas coisas importantes a respeito desse azeite. A gente vai ter a referência lá da parábola em Mateus 25, de 9 a 11. Primeira coisa, ele é pessoal. A busca do Espírito Santo nos dará experiências intransferíveis. Ou seja, elas são nossas, elas são individuais, elas são particulares. Elas podem sim impactar a outras pessoas, inspirar outras pessoas, mas cada um deve ter a sua busca e a sua experiência. Muitas vezes a gente olha um irmão testemunhando e a gente fica impactado, fica inspirado por tamanha experiência sobrenatural daquele irmão com o Senhor. Mas isso não é o suficiente para nos encher. Nós precisamos ter a nossa busca pessoal. E daí, então, ter as nossas experiências pessoais. Segunda coisa, né, segundo aspecto importante. O azeite, ele independe do esforço humano. O que aconteceu lá com as virgens? Vamos ler? Mateus 25, de 9 a 11. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegaram ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, em verdade vos digo que vos não conheço. O esforço das insensatas não resolveu a situação. Elas saíram, elas correram para buscar um azeite que lhes faltava. Porém, elas não chegaram a tempo. Infelizmente, não foi o suficiente. Ou seja, o nosso esforço, a energia que a gente gasta com as nossas atividades, com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente exerce, não é o suficiente. Não nos garante a salvação. É preciso antes buscar nos enchermos do Espírito de Deus. E nos enchermos do Espírito de Deus ao ponto de transbordarmos o vaso. A ponto das lâmpadas não faltarem. O que aconteceu com as prudentes? Elas estavam com suas lâmpadas, porém elas também levaram um azeite reserva. As imprudentes, as insensatas, as loucas, estavam com suas lâmpadas, porém não levaram azeite consigo. E então não deu tempo. O noivo fechou a porta e quando elas foram procurar, ele disse, eu não conheço vocês. Bem, para a gente refletir um pouquinho, o ensinamento principal dessa parábola das 10 virgens é a vigilância e a prudência. Não basta só esperar e ser vigilante. É importante estar preparado. Uma coisa pontual que eu queria que a gente refletisse, a gente falou lá no começo a respeito do sono das virgens.
Muitas especulações também existem a respeito desse sono, do porquê que esse sono aconteceu, se foi sono de descuido. Mas a verdade é que as 10 virgens dormiram, as prudentes e as imprudentes, as sensatas e as loucas. Porém, ao acordarem, as sensatas estavam preparadas. As imprudentes, as loucas, não tinham azeite em suas lâmpadas. Ou seja, o sono não está relacionado à prudência nesta parábola. E aí, quando eu pensei na questão do sono, minha mente, o Espírito Santo de Deus, me levou ao Salmo 127, 2, que diz que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, o sono das prudentes era um sono de descanso, era um sono de refrigério, porque elas sabiam que elas estavam preparadas e quando elas acordassem, elas estariam prontas ao anúncio e ao chamar do noivo. As imprudentes dormiram e dormiram o sono da insensatez. O segundo fato é que o fato de não possuírem azeite fez delas insensatas. Isso a gente precisa refletir, precisa guardar na nossa mente. E o terceiro aspecto, o terceiro fato é que vigiar é esperar pela volta de Cristo, porém estando preparados para isso. Muitas vezes a gente espera sem ter muita paciência, sem ter muito preparo, sem ter azeite suficiente nas nossas lâmpadas. A gente espera por esperar. E muitas vezes a gente espera sem ter perspectiva. Eu estou esperando, mas pode ser que Jesus nem volte. Pode ser que essa segunda vinda nem aconteça. Então a gente espera achando que nada vai acontecer. É importante que nós vigiemos, que nós esperemos por essa volta, porém estando preparados, buscando o Espírito Santo de Deus, ao ponto de quando Jesus vier e quando nós estivermos diante do noivo, nós estejamos transbordando deste azeite, sem faltar, sem estar pela metade, mas nos enchendo até transbordar. Jesus, ele termina Mateus capítulo 25, versículo 13, dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu queria encerrar com um testemunho pessoal que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente disse hoje. Enquanto eu estava preparando no período da tarde esse estudo, esse testemunho me veio à cabeça e eu acho que ele faz todo sentido nesse estudo das 10 virgens. E ele não é um testemunho direto, ele não aconteceu comigo. E eu confesso aos irmãos que eu comecei a partir dessa tarde a orar para que eu tivesse experiências como essa que eu vou contar. Bem, meu avô, ele é falecido há mais de 20 anos, eu não vou saber ao certo quanto tempo foi, mas é mais de 20 anos. E eu tenho muitas lembranças da vida cristã do meu avô. E eu lembro que ele era um missionário e viajava países afora, mas meu avô não perdia a oportunidade de falar de Jesus, mesmo quando estava em família. Ele era aquele senhor que fazia questão de cultos domésticos, de cultos familiares, fazia questão que nós estivéssemos na igreja, a família toda. Coisas que talvez a gente não tenha tanta importância hoje. Ele fazia questão, e isso traz para nós embasamento, fez de nós, fincou em nós raízes muito preciosas. Meu avô era um cristão exemplar. Tanto é que eu lembro dele até hoje, quando ele faleceu, eu tinha 8 anos. E eu lembro que meses, talvez dias ou meses antes da sua morte, ele avisou todas as pessoas. Nos avisou a família, avisou o pastor, né, que nos pastoreava na época. Eu lembro que a capa da sua Bíblia tinham versículos bíblicos que ele queria que fossem lidos no seu velório. Tinham músicas que ele queria que fossem cantadas em seu velório também.
E ele dizia para nós que nós devíamos nos preparar porque a sua partida estava chegando perto. Bem, meu avô ele estava fazendo alguns exames. Haviam rumores de que ele estava com câncer de próstata. E no dia que ele foi pegar o seu exame, o resultado do seu exame, na frente do hospital, ele sofreu um acidente. Ele foi atropelado. Não foi um acidente muito drástico, foi algo que aconteceu, foi uma fatalidade. Ele ficou 3 dias em coma e acabou falecendo, teve traumatismo craniano. E ele nos avisou. Geralmente, quando as pessoas avisam, quando elas sentem que elas estão partindo, é porque elas estão doentes, porque elas estão com algo prévio. E talvez meu avô estivesse doente, mas eu lembro que ele pedia muito ao Senhor que ele não ficasse em cima de uma cama dando trabalho para as pessoas. Então, dias ou meses depois que ele avisou que ele faleceria, ele veio a falecer. E eu tenho uma lembrança muito viva de que ele estava muito em paz, de que ele sabia para onde ele iria, ele sabia quem viria o buscar, ele sabia onde ele repousaria a sua cabeça, onde ele recostaria a sua cabeça. Ele sabia que ele estava guardado em Jesus. E eu acho que esse testemunho tem tudo a ver com essa parábola, com esse estudo. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que o assunto do momento, infelizmente, eu falo isso com o coração partido, é a morte. E muitas vezes nós, cristãos, temos nos encontrado com o nosso coração amedrontado, com o nosso coração ansioso, com o nosso coração temeroso a respeito do que vai acontecer conosco. Mas essa parábola nos ensina que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são prudentes, aqueles que são sensatos, aqueles que se enchem do Espírito Santo de Deus, não temem a morte, não temem o dia de amanhã, não temem a vinda de Jesus. O fato é que nós podemos hoje, Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, e ainda dá tempo de você carregar o seu azeite, de você pegar o seu azeite, de você buscar o Espírito Santo de Deus, de você se encher do Espírito Santo de Deus e estar preparado para quando o noivo anunciar a sua vinda, você se levantar como as prudentes e falar: eu estou preparado, Senhor, pode vir me buscar. Eu estou preparado para ir. Meu azeite está aqui. A minha lâmpada está acesa. Buscar ao Espírito Santo de Deus é manter a nossa lâmpada acesa. A nossa lâmpada da fé genuína acesa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Esse estudo foi um estudo que veio ao encontro do meu coração, principalmente nesse tempo, né, onde o Senhor me pergunta: por que anda abatida a sua alma? Por que anda temeroso o teu coração? Busque ao Senhor, carregue o teu azeite, encha a tua botija, acenda a tua lâmpada, para que você esteja preparada, para que o dia que eu te chamar, você venha, você abra os teus braços e você fale: eis-me aqui, Senhor. Pode me buscar, pode me levar. Que seja assim conosco. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que é tão atual. Jesus, essa parábola, ela foi dita, ela foi pregada há tantos anos atrás. E ela vem ao encontro do nosso coração neste tempo em que nós estamos vivendo. Nesse tempo, Senhor, que é tão temeroso. No tempo em que nós só ouvimos sobre morte, em que nós só ouvimos sobre doença, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, que o nosso coração ele esteja, ó Deus, sustentado por Ti. Em nome de Jesus, que o nosso interior esteja a cada dia se enchendo do azeite, que é o Espírito Santo de Deus, trazendo em nós convicção de uma fé genuína, de uma fé salvadora em Cristo Jesus. Deus, não nos deixa ser como as 5 imprudentes, como as 5 loucas e insensatas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nós não sejamos como crentes de fachada.
Senhor, que nós não acreditemos, em nome de Jesus, que aquilo que nós praticamos, que aquilo que as atividades que nós exercemos na nossa igreja, os nossos cargos, Deus, os nossos bens, aquilo que nós temos, não nos deixe acreditar que é isso que nos salva, que é isso, ó Deus, que vai fazer com que um dia nós recostemos a nossa cabeça sobre o Senhor. Jesus, em nome do Senhor, eu te peço que o Espírito Santo de Deus agora invada cada lar, invada cada coração, que o azeite seja depositado, ó Deus, em cada lâmpada que tem se apagado, ó Deus, nesse tempo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja derramando sobre cada vasilha, sobre cada botija, Senhor, sobre cada candeia. Senhor, em nome de Jesus, o azeite puro que nos dará, ó Deus, segurança, de preparo, de prudência, de sensatez. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Acende em nós a chama, Senhor, que um dia, ó Deus, foi apagada pela vivência e pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. E aquele que ainda permanece com a chama acesa, que o Senhor o encha mais e mais e mais, a fim de transbordar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Eu quero de verdade agradecer a você que me escutou até aqui. Eu espero que tenha sido um estudo claro, um estudo preciso. Espero que não tenha sido maçante. Espero que eu não tenha me delongado. E em nome de Jesus, que você volte a ler esta palavra, porque nunca é demais ler a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai te trazer também ainda mais revelações do que o que foi esboçado aqui, do que foi discorrido e conversado aqui. Em nome de Jesus, que essa palavra ela acenda o teu coração. Muito obrigada, que Deus te abençoe.